Atenção, meu aluno, minha aluna do Brasil, vamos agora dar continuidade à nossa aula, à nossa preparação para os concursos da banca SESGRAN-Rio, ok? De acordo com as regras, questão de número 18, de acordo com as regras de pontuação da língua portuguesa, um dos empregos da vírgula é a separação do adjunto adverbial antecipado na estrutura da oração. O trecho que exemplifica esse tipo de uso é: eu queria que você atentasse para o seguinte. Em ordem direta, de novo, vamos falar de ordem direta. Ordem direta dos termos na oração. Você tem uma estrutura básica que é a de sujeito mais verbo mais complemento verbal mais adjunto adverbial. É exatamente aqui, meu amigo, que eu quero que você fique atento. O adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele pode ser deslocado. Bem aqui, vamos puxar uma informaçãozinha. Pode ser deslocado. Agora, Adeildo, para onde ele pode ser deslocado? Para onde? Para essas posições. Ele pode ser intercalado entre o verbo e o complemento, intercalado entre o sujeito e o verbo e pode ser invertido lá para o começo da oração. Vamos chamar aqui de 1, 2 e 3 para efeito didático. Posição número 1, invertido. Número 2, entre o sujeito e o verbo. Número 3, entre o verbo e o complemento verbal. O que acontece aí? Acontece o seguinte. Esse adjunto adverbial, ele pode ser formado por uma ou duas palavras e formado por 3 ou mais palavras. Esse é o detalhe. Um adjunto adverbial formado por uma ou duas palavras, quando deslocado, tem vírgulas facultativas. E um adjunto adverbial formado por 3 ou mais palavras, quando deslocados, aí entra os numerais, quando deslocados para as posições 1 e 2, tem vírgulas obrigatórias. E quando deslocado para a posição de número 3, tem vírgulas facultativas. Agora, convém lembrar um detalhe. Há um princípio que rege os deslocamentos. Princípio do deslocamento, que é o seguinte: pode ser feito qualquer deslocamento, desde que não ocorra, então não pode ocorrer alteração do sentido original. Então, meu amigo, eu quero que você pense comigo, porque pensar não dói nem cansa. Preste atenção. Se as vírgulas forem facultativas no deslocamento de um advérbio, mas a retirada dessas vírgulas promover alteração do sentido original, o que era facultativo passa a ser obrigatório. Então, fique atento a esse tipo de detalhe, ok? Então, sabendo dessa explicação agora, noções de ordem direta dos termos na oração, vamos voltar à questão. Olha o que é pedido. É pedido que o trecho capaz de exemplificar esse tipo de uso, que tipo de uso? Adjunto adverbial antecipado, isolado por vírgula. Esse tipo de uso onde? Vamos ver.
É natural que isso aconteça, quando mais não seja porque as certezas nos dão segurança e tranquilidade. Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência, aquelas certezas inquestionáveis passaram a segundo plano. Questioná-los, reavaliá-los, negá-los, propor mudanças às vezes radicais, tornou-se frequente e inevitável. Essas mudanças não se deram do dia para a noite, nem tampouco se impuseram à maioria da sociedade. Ocorre, porém, que essa certeza pode introduzir outros erros. O de achar que quem defende determinados valores estabelecidos está indiscutivelmente errado. Preste atenção. Você lembra que o advérbio pode ser representado por oração? Se for, será uma oração subordinada, adverbial. E como a oração adverbial tem valor de adjunto adverbial, a posição de uma oração adverbial em ordem direta é lá no finalzinho da frase, no lugar de um adjunto adverbial. Então, é para marcar aquela frase que houve um adjunto adverbial, não importa se ele é uma palavra, uma expressão ou uma oração, um adjunto adverbial antecipado, isto é, deslocado. Meu amigo, marque aí, por favor, a letra B. Por que, Adeildo? Porque com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência, com o desenvolvimento do pensamento objetivo, e da ciência, aquelas certezas inquestionáveis passaram a segundo plano. Esse com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência é um adjunto adverbial deslocado. A frase em ordem direta seria: primeiro sujeito, aquelas certezas inquestionáveis, sujeito. Passaram, verbo intransitivo. A segundo plano, adjunto adverbial. Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência, o outro adjunto adverbial. Peguei um deles e joguei para o começo. Vírgula obrigatória, marque a letra B. Ok? Beleza? Adeildo, isso é um adjunto adverbial de quê? De causa. Veja, a causa de terem as certezas inquestionáveis passado a segundo plano, aqui está, o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência. Marque aí a letra B. Adeildo, e as vírgulas dos outros? Veja, aqui a vírgula está antes de uma oração adverbial, que está no final da frase. Ela está na posição correta, não foi antecipada. Certo? Aqui, as vírgulas, questioná-los, reavaliá-los, negá-los, propor mudanças, às vezes radicais, tornou-se frequente, essas vírgulas separam elementos coordenados. Na letra D, essas mudanças não se deram do dia para a noite, nem tampouco, de novo, separando orações coordenadas, nem tampouco se impuseram à maioria da sociedade. A vírgula aqui separa orações coordenadas. Por último, ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros. O porém entre vírgulas. Por que ele está entre vírgulas, Adeildo? Porque ele foi deslocado. Conjunção, conjunção coordenativa, adversativa, deslocada. Beleza? Eu quero que você atente a essa outra informação. Veja, quando você tem conjunções coordenativas,
Você tem 5 tipos: as aditivas, as alternativas, as adversativas, as explicativas e as conclusivas. O que eu quero que você saiba já de cara? Que esses 3 últimos tipos aqui, quando são empregadas, exigem vírgula. E que desse grupo há um outro, vamos dar aqui a cor, as adversativas e as conclusivas, que podem ser deslocadas. E quando elas forem deslocadas, ficarão entre vírgulas. Ok? Por exemplo, eu vou demonstrar uma situação aqui. Se uma oração é igual a sujeito mais verbo mais complemento verbal mais adjunto adverbial, então 2 orações são 2 vezes isso aqui, correto? Então vamos pensar estruturalmente primeiro. Período composto por coordenação. Eu tenho no mínimo 2 orações. Então eu teria um sujeito mais um verbo mais um complemento verbal mais um adjunto adverbial. Vou mudar aqui a cor. Mais outro sujeito, mais outro verbo, mais um complemento verbal, mais um adjunto adverbial. Então, isso são 2 orações, estruturalmente falando. Aí o que acontece? No lugar desse mais, bem aqui, nós vamos colocar quem? A conjunção. A conjunção porém, por exemplo, que exige vírgula. Então, numa frase, estudar muito é bom, vírgula, porém, estudar bem é melhor, ponto. A palavra porém exige vírgula, aqui está a vírgula. Ela pode ser deslocada? Pode. Adeildo, para onde uma conjunção pode ser deslocada? Para os seguintes lugares, entre o verbo e o sujeito, entre o verbo e o complemento, entre o complemento e o adjunto, e não raro, para o final da frase. E quando ocorrer o deslocamento, ocorrerá vírgula na conjunção. Agora tem um segredozinho aí, depois que você joga essa conjunção para dentro da oração, a oração coordenada passa a ter um elemento já separado por vírgula. O sinal que você vai usar para separar as 2 orações não será mais a vírgula, será o ponto e vírgula. Então, você teria a seguinte reescritura. Por exemplo, estudar muito é bom, ponto e vírgula. Estudar bem é melhor, vírgula. Porém, olha a leitura da frase como ficaria. Estudar muito é bom, estudar bem é melhor, porém. Você modula a voz para ler o porém deslocado. Tá vendo? Então, eu separo por ponto e vírgula orações que já trazem elementos separados por vírgula. No caso, a conjunção deslocada. Então, guarde essa informação que ela é preciosa nas questões de pontuação da SES Gran Rio. Beleza? Vamos adiante. Questão de número 19. Segundo a norma padrão, o sinal indicativo de crase deve ser utilizado no seguinte trecho do texto número 2.
sinal indicativo de crase no seguinte trecho do texto número 2. Certamente, porque não é fácil compreender certas questões, não deve ser usado. Certamente, porque não é fácil compreender certas questões, as pessoas tendem a aceitar algumas afirmações. Verdade, não se deve. Por que, Adeildo? Porque aceitar é verbo. E o verbo repele artigo feminino. Beleza? Aqui eu até tenho uma preposição. Mas como eu não tenho um artigo, eu não posso ter o indicativo de crase. Então, a mesma justificativa para essa proibição, a mesma, pode ser identificada em, muito bem, pode ser identificada onde? Na letra. É natural que isso aconteça quando mais não seja porque as certezas nos dão segurança e tranquilidade. Pô-las em questão equivale a tirar, tá bem aqui, ó. Equivale a preposição. Ele quer a mesma justificativa. Tirar, verbo. E o que acontece com o verbo? Repele artigo feminino. A mesma justificativa, marque a letra A. Tá vendo? Na letra B, observe, passaram a segundo plano. Segundo plano é uma palavra, uma expressão masculina. Expressão masculina repele artigo feminino. Então, não é a mesma explicação. Aqui eu tenho a preposição, mas não pode ter crase porque não há artigo. E não há artigo por quê? Porque a expressão segundo plano é masculina. Na letra C, observe. Menos resistentes a visões questionadoras. Resistente. O que é resistente? É resistente a. Está aqui a preposição solicitada pelo termo anterior. Só que a expressão posterior, visões questionadoras, foi empregada no plural como um elemento indefinido, indeterminado. Então, se foi empregado como elemento indefinido, indeterminado, expressões plurais, genéricas e indeterminadas, repelem, meu amigo, repelem o artigo. Então não pode ter crase. Na letra D, ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros. Aqui eu tenho a preposição a. Só que a palavra posterior, outros, é pronome indefinido. E ainda é masculino. Então, o pronome indefinido tem várias restrições em relação ao artigo. E sendo masculino, ele repele artigo feminino. Por fim, na letra E, uma comunidade cujos princípios e normas mudassem a cada dia. A cada dia. Eu tenho aqui uma preposição a, iniciando uma locução adverbial. Agora, observe só. Quem é a base dessa locução adverbial? Preposição mais substantivo. O substantivo quem é? É a palavra dia, acompanhado do pronome indefinido cada. Por esses dois motivos, aqui não cabe um artigo de maneira nenhuma. Então, artigo repelido não tem possibilidade de crase. Excelente questão, a questão de número 19, não é? Envolvendo, mais uma vez, o emprego do artigo como base do entendimento da crase. Ok?
Então já fizemos essa observação, lembre dela. Quer dominar a crase? Quer? Beleza. Saiba onde empregar corretamente o artigo definido. Saiba onde empregar corretamente os pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo. E o a, que pode substituir o aquela. E saiba empregar ou reconhecer o emprego da preposição, especificamente da preposição a, que é a preposição que nos interessa para o efeito da crase. Beleza? Vamos adiante. 20ª questão. No trecho do texto 2, o que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno. A palavra destacada se refere a um termo do contexto anterior, assim como em... Muito bem. A palavra destacada que é, nesse caso aqui, um pronome relativo. Se é um pronome relativo, eu posso trocar por o ou a, qual e seu respectivo plural. Vamos confirmar? O que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado em que, no qual, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando. Perfeito, é um pronome relativo. E todo pronome relativo se refere a um termo antecedente. Se refere a um termo antecedente. Nesse caso aqui, o que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando onde? Esse que se refere, a um processo difícil e conflituado. Esse é o termo antecedente. Então a pergunta é, a palavra destacada se refere a um termo no contexto anterior, assim como em. Ele está perguntando onde é que a palavra que continua sendo empregada como pronome relativo. Meu amigo, faça essa troca. Se der certo, é pronome relativo. Não necessito dizer que, para mim, não há verdades indiscutíveis. Não necessito dizer o qual, para mim, não tem sentido, viu? Se não tem sentido, eliminada a letra A. Poucos eram os que questionavam, mesmo porque, dependendo da ocasião, pagavam com a vida seu inconformismo. Vamos guardar a letra B na geladeira? Ocorre, porém, que essa certeza, ocorre, porém, a qual essa certeza não tem sentido, eliminada a letra C. Letra D. O de achar que quem defende, o de achar o qual quem defende, o de achar a qual quem defende não tem sentido, eliminada a letra D. Os fatos demonstram que tanto pode ser como não. Os fatos demonstram o qual tanto pode, a qual tanto pode, não tem sentido. Por eliminação, a gente chega à letra B. Mas aí você pode ficar confuso. Poucos eram os quais, que estranho. Veja só. O pronome os, que aparece aqui, é um pronome demonstrativo. Que é equivalente a aquele. No caso, os aqueles. Então faça essa troca. Poucos eram aqueles que questionavam. Agora faça a troca de que por os quais. Poucos eram aqueles os quais questionavam. Viu que a troca deu certo? Mas para isso você tinha que ter essa noção de que o pronome os pode substituir o pronome aqueles. Letra B, a nossa resposta. 20ª questão, muito bem elaborada. 21ª questão. De acordo com a norma padrão, o verbo haver não pode assumir a forma de plural quando é usado como verbo impessoal. A forma verbal destacada não é impessoal em. Vamos lembrar que o verbo haver, ele é impessoal
quando ele é sinônimo de existir, quando ele é sinônimo de acontecer, ou sinônimo de ocorrer. Ok? Então veja só. Em muitos casos não há alternativa, não existe alternativa. Verbo impessoal. Ele quer onde o verbo não é impessoal. Então, dispensada a letra A. Letra B. Embora muitas pessoas insistam em não aceitar a mudança, para mim não há verdade indiscutível. Não existe verdade indiscutível. Verbo impessoal. Eliminada a letra B. Houve uma época em que os valores... Existiu uma época, tá vendo? Então, nesse momento, de novo, eu tenho um verbo impessoal. Eliminada a letra C. Não haverá convívio social equilibrado, não haverá, não acontecerá, não ocorrerá convívio, não existirá convívio. Verbo impessoal. Eliminada a letra D, resposta por eliminação, letra E. Agora, por convicção, uma comunidade que não respeitasse certos princípios e normas haveria de fracassar. Meu amigo, em haveria de fracassar, você tem o seguinte: há uma locução verbal. E locução verbal, ela tem uma estrutura básica de verbo auxiliar mais verbo principal. Aí o que acontece? Aqui, as características do verbo principal, todas as características, são transferidas para o verbo auxiliar. Portanto, se o verbo principal for um verbo pessoal, vai transferir essa pessoalidade para o auxiliar. Se for um verbo impessoal, vai transferir essa impessoalidade para o verbo auxiliar. É assim que você vai lidar com a locução verbal. Se você observar bem, está escrito assim, ó: haveria de fracassar. Fracassar, quem fracassa, fracassa. É verbo pessoal. Então, a pessoalidade desse verbo é transferida para o verbo auxiliar haver, que nesse momento passa a ser também um verbo pessoal. Então você diria: eu haveria de fracassar, tu haverias de fracassar, ele haveria de fracassar, nós haveríamos de fracassar, viu? Ele se torna conjugável. Beleza? Então, voltando à questão, confirmadíssima resposta na letra E. Beleza? Muito bem. Paramos aí nesse ponto, então, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade à resolução das questões. Fique atento a todas essas observações, são várias informações que foram estabelecidas na aula de hoje, certo? Na dúvida, entre em contato e procure uma boa gramática, procure um bom livro para fortalecer o seu estudo, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.